E eu lembro que antes de pregar uma profeta, Deus pegou ela, botou dentro da minha cara e começou a falar um monte de coisa para mim, irmão. E Deus estava me apontando, me erguendo. Quantas vezes nós precisamos ser quebrados e refeitos? Mas sabe, esse é o processo quando a gente está humilhado, massacrado. Mas sabe, chega um momento que você não está mais humilhado. Chega um momento que você já está criando forma. Frágil. E aí agora Deus fala assim: vou te dar uma porção de autoridade, uma porção de unção. Vou liberar sobre você fogo. Irmão, o fogo vem e ele muda a matéria. Porque aquilo agora que era denso, que era úmido, se torna que nem esse vaso ali, ó. Só que antes de chegar como esse vaso aqui, antes de ir para o fogo, ele deixa ele na sombra para secar, longe dos olhos de todo mundo. O oleiro está ali cuidando do barro, de outros barros, de outras vidas, de outras coisas, e te coloca à margem. Você não consegue mais ouvir a voz de Deus, você não sabe mais o que está acontecendo, você já tem um formato, mas você não sabe o que fazer, porque não tem unção. E se você tiver purinho, você vai para o fogo. Mas se você tiver pedrinhas, se você tiver palha, você vai rachar. E você começa de novo a ser quebrado. E volta para o processo de novo. Eu não sei, irmão, pela minha teimosia, eu acho que eu fui quebrado várias vezes. Olha, te falar, viu? Que isso, pastor? Você é um homem de Deus. Você também é uma mulher de Deus, um homem de Deus. E eu lembro que quando você vai vendo ali ele colocando no fogo, o fogo vem uma temperatura extrema. O vaso agora ele começa a criar essa forma. Ele sai assim meio marronzinho. Depois ele é limpo. Coloca-se num lugar. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Quanto você acha que a pessoa pagaria por um vaso de barro, mesmo o preço de uma barra de ouro? Não, né? De jeito nenhum, né? Pastor, esse trabalho todo e eu não vou ter valor nenhum. Vai para o seu propósito. Existem vasos que carregam azeite. Eles têm um formato correto, a maneira correta, a espessura correta para não vazar. Existem vasos que carregam plantas. Qual é o vaso que Deus te chamou para ser? A Bíblia diz que tem vasos de honra e de desonra. Há pessoas que estão num processo onde elas só desonram, onde elas são toleradas, onde elas são... E sabe o que é interessante? Sabe o que eu descobri na caminhada? Que toda pessoa que Deus coloca na minha frente, que me incomoda, mostra a minha maldade. Não acho que essa pessoa é má. Ela expõe a sua maldade. Em Deuteronômio capítulo 8 diz que Deus colocou o povo no deserto para mostrar o seu coração. Nós somos maus. Eu lembro um dia que eu estava dizendo: Deus, me dá as nações, me dá as nações, me dá as nações. Eu estava bravo, irmão, porque Deus não fazia. E eu estava voltando do trabalho, e de repente eu tomei uma fechada, e eu fui e fechei o cara, e ele foi para um lado, eu fui para o outro, e pá, aquela coisa no trânsito, sabe? De repente o cara entrou para o lado, e aí veio no meu coração assim: irmão, é umas coisas engraçadas. Deus fala comigo nos momentos que eu digo assim: Deus, era melhor não. Porque eu fico tão constrangido. E eu lembro que Deus falou assim: e se ele parasse? Eu disse: eu dava nele. Aí Deus falou assim: tá vendo como você não está pronto? Irmão, quando ele disse assim: tá vendo, você não está pronto, caiu a ficha. Mas caiu a ficha assim de um jeito. Eu comecei a chorar, desesperado no carro, porque eu entendia que a demora era o amor de Deus pela minha vida. Eu entendi ali que Deus estava me privando de ter coisas maiores, porque Ele sabia que eu ia me machucar. Porque pior do que isso, eu ia machucar pessoas. Você tem coragem de dar uma bazuca para uma criança? Você tem coragem de dar um carro para uma criança dirigindo uma autoestrada? Você tem coragem de deixar uma criança em cima de um terraço de um prédio de 30 andares, sozinha? Nós precisamos entender que Deus também ama a gente ao ponto de saber o que nós temos condição de administrar. Será que de fato as coisas não estão acontecendo? Ou Deus está te guardando?
Será que o teu coração de fato está moldável ao Senhor? Você já parou para pensar por que você tem quebrado e tem sido refeito? Será que os insos não têm que sair? Será que o ar, as coisas, a Bíblia fala sobre o fermento ele cria bolhas de ar no pão. Será que o fermento não tem que sair da tua vida, que representa o fermento do fariseu, coisa de homem, pensamento de homem? Sabe, interessante esse texto, Deus está comparando aqui Israel ao vaso. Olha o texto que ele vai dizer assim, olha... Então veio a palavra do Senhor: não posso fazer de vós o que me fez este oleiro. Ó casa de Israel, diz o Senhor, como barro na mão do oleiro, assim sois vós da minha mão, ó casa de Israel. Lindo, né? Deus está dizendo, vocês são para mim assim. Eu quero conduzir vocês, eu quero cuidar de vocês, eu quero criar forma, eu quero dar direção, eu quero levar vocês a algum lugar, eu quero dar um propósito para vocês. E pensa, irmão, o oleiro pode fazer prato, o oleiro pode fazer vaso, o oleiro pode fazer tigela, pode fazer cambuca, ele pode fazer um monte de coisa com o barro. Por isso que nós somos um corpo, cada um tem o seu propósito. Não olha para o seu irmãozinho e acha que ele é especial, não, você é especial no seu propósito, porque é juntos, unidos. A igreja só tem poder em unidade, na mesma palavra, na mesma força.